Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa segunda-feira para mais uma vez partilharmos, escutarmos e nos enchermos da palavra de Deus, do Evangelho, para que a gente possa começar essa semana, segundo dia da semana, com muita fé, com muita alegria, dizendo a vocês que só temos um caminho, é Jesus Cristo. Não temos outro amigo, não temos a quem nos apegar. Como disse Pedro, para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Então, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo a você, olhando nos seus olhos, que se apegue, se entregue, coloque seu joelho no chão, porque só Jesus é a salvação. Foi Ele mesmo que disse: quem quiser ir ao Pai tem que vir a mim. Somente através de mim você chegará a Deus. Foi isso que Jesus disse. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos nos entregar mais e mais à vida cristã, aos ensinamentos de Cristo, sem falsidade, sem falsas ideologias, sem nos apegarmos a coisas do mundo. Devemos sim trabalhar, lutarmos pela sobrevivência, conviver com todos aqui nesse mundo, porque estamos aqui, mas nunca devemos colocar as coisas desse mundo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, só Deus e mais nada. Mais nada. Não devemos nos apegar às coisas, a pessoas, porque isso não vai salvar a nossa alma. Isso não vai nos colocar no reino de Deus. E o evangelho de hoje, nessa segunda-feira abençoada, dia 30 de setembro do ano da graça de 2024, do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si, e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me recebe, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez os discípulos se pegam como a gente, né? Seres humanos, mortais, simples, numa discussão para saber qual era o maior. E quantas vezes nós também nos pegamos assim, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa sociedade, na nossa igreja, sempre querendo lugar de destaque, sempre querendo ser o mandão, ser o chefe. Nós somos assim. Nós às vezes nos perdemos porque queremos ser o primeiro, mas sem merecermos. E Jesus aqui faz uma catequese com os discípulos. Quem são os discípulos de hoje? Somos nós. Jesus diz: quem quiser ser o maior, seja aquele que mais serve. Vocês já perceberam que eu já falei aqui em outros evangelhos e outros vídeos, que na família da gente tem sempre aquele que se destaca, porque é o que mais serve. No trabalho tem sempre aquele que se destaca, porque é o que ajuda todos. Na nossa vizinhança tem sempre aquele vizinho que a gente pode contar, seja de dia, de noite, a qualquer hora. São pessoas que servem sem cobrar nada, sem querer ser o maior. Essas são as pessoas que se destacam. E Jesus aqui dá um exemplo maior. Ele pega como exemplo uma criança e coloca no meio dos discípulos e coloca como exemplo. Por quê? As crianças são frágeis, indefesas e principalmente inocentes e verdadeiras. Elas ainda não têm a malícia dos adultos, a maldade dos adultos. Elas ainda estão florescendo na vida. E Jesus diz o quê? Quem acolher um desses pequenininhos está acolhendo a mim, e quem acolhe a mim está acolhendo a Deus. Então, que sirva de exemplo para todos nós.
o que Jesus diz aqui no exemplo. Você quer ser o principal? Você quer ser o maior? Seja aquele que mais serve. Qual é o seu papel na sua casa hoje? Você está transformando a sua casa numa igreja doméstica ou você está transformando a sua casa num verdadeiro inferno? Como é que está a sua relação com seus colegas de trabalho, na sua empresa, no seu negócio? Você é aquele patrão ou patroa que chega e leva a boa nova a todos? Você é aquele que consegue transmitir aos seus funcionários, aos seus colaboradores, uma mensagem positiva? De que ali é a roça de vocês, ali é o ganha-pão de todos? Vocês conseguem transmitir essa paz sem machucar, sem humilhar ninguém? Precisamos seguir o que Jesus está dizendo para nós hoje. Seja o sal e a luz da sua casa, seja o sal e a luz da sua vizinhança, do seu trabalho, da sua empresa. É importante que nós pegamos o exemplo de hoje e sigamos, porque às vezes nós ficamos igual um sapo, nos enchendo da palavra, nos enchendo, só enchendo, participando das coisas da igreja, dos evangelhos, dos encontros, das missas, mas não deixamos que isso saia de nós, que isso transborde em nossa vizinhança, em nosso trabalho, em nossa casa. Às vezes tudo que Deus nos dá, a gente guarda para nós mesmos. E a palavra diz que quando se acende uma vela, uma lâmpada, é para iluminar ao redor. É para a luz irradiar pelo ambiente. E você está irradiando essa luz nos seus amigos, na sua família? Quantas pessoas hoje vivem sozinhas, amarguradas, porque elas se tornaram uma planta espinhosa? Todo mundo que se aproxima delas são espinhadas, são machucadas, e essas pessoas vão arrancando os galhos, vão arrancando as folhas, ficam só os espinhos, e de repente elas se encontram sozinhas e abandonadas. É preciso que a gente volte o olhar para o evangelho de hoje e possamos agir como crianças, simples, alegres, divertidas e inocentes, sem maldade. Quando a gente diz agir como criança, é sermos bobos, é sermos inocentes? Não, é agirmos com sabedoria, com inteligência, mas sem querer machucar o próximo, sem querer humilhar, sem querer passar a perna em ninguém. E também ficarmos espertos com os falsos profetas, com as serpentes que nos rodeiam. Porque no Evangelho de Marcos diz: sejam simples como as pombas e espertos como as serpentes. E o Evangelho de hoje termina dizendo: não o proibais, pois quem não está contra vós está a nosso favor. Quantas vezes nós somos rápidos em julgar o próximo porque não está participando da Santa Missa, não está participando dos encontros da igreja? E aqui eu cito para vocês um exemplo de um conhecido meu. Ele é funcionário público aposentado. Ele tira todos os meses, ele tira uma parte do seu salário, compra 2 cestas básicas e sai na periferia de Salgueiro, onde ele vê uma casa bem humilde, aquela realmente que a gente vê que está sem nada. Ele entrega uma cesta básica a uma, entrega a cesta básica a outra. Isso eu sei porque sou amigo dele há muito tempo, mas poucas pessoas sabem disso. Acho que só ele, a mulher e um irmão ou 2 somente. Ele não divulga, ele não fala nada, ele é calado. Mas todo mês ele faz uma boa ação. Porque na carta de São Tiago ele diz: mostra a tua fé sem obra, e eu mostro a minha através das obras. Muitas vezes nós estamos tão apegados a irmos somente ao altar do Senhor, mas não temos a misericórdia, a caridade de servir a quem mais precisa. Porque Jesus diz: quem atendei esses pequeninos é a mim que está atendendo, e quem atende a mim está atendendo ao Pai. Que nós também possamos ter a consciência de quem principalmente tem uma condição boa, ou qualquer condição, de sempre tirarmos um pouco para quem não tem alimento nenhum. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe.